uma história, uma lenda que corre no meio, e eu também conheço como lenda, mas alguma coisa eu sei que aconteceu. De uma aposta que o Marquinho do Audio Mix fez com você, é que ele ia estourar um artista também solo, e que o artista era o Gustavo. Aí a lenda cresce. Ele falou que o Gustavo ia ser maior do que o Luan, mas foi uma conversa que existiu entre vocês. Existiu alguma conversa entre vocês? Eu conheço o Marquinhos, inclusive falei com ele ontem. Ele tá esse final de semana em Miami. E ele também é uma das pessoas que eu vou conversar aqui antes de ir embora. Eu conheço o Marquinhos há muitos anos, né? Ele era de Quirinópolis, eu era de Caçu. E eu gravava as músicas pro Marquinhos. Lembra daquela música do Gleidson Rodrigues que falava... o Gleidson Rodrigues, dá. Eu gravava, o Marquinhos, dá, beijinho nas meninas. É mesmo, ele era DJ, né? DJ pirateiro, meio que tudo. Tinha a festa do Marquinhos. A festa do Marquinhos, cara, parava Quirinópolis. As pessoas faziam o enterro do Marquinhos. Ele entrava dentro de um caixão. Você sabe dessa? E andava como se fosse morto pela cidade. Não é possível. Andava. E lá em Goiás, eu fiz isso, eu fiz muita nota de falecimento. Você sabe que em Goiás tem nota de falecimento, né? Tem uma musiquinha do Richard Clayton. Clayderman. Que quando sai a musiquinha, o povo sai correndo na rua pra ver quem morreu. E eu tinha um carro de som que anunciava quem morreu. Aí a gente anunciava, morreu nessa cidade, o senhor fulano de tal, o seu sepultamento será... E aí o Marquinhos saía o carro de som anunciando o sepultamento dele. Aí de noite, o povo ia lá brindar o morto. Aí ele levantava e tal, e tinha festa, que era a festa do Marquinhos. O Marquinho levantava? É. Essa é muito boa. Eu vou pôr essa história no ar porque eu tô tentando trazer ele aqui, então eu vou fazer uma chantagem emocional nele aqui. O povo chamava a festa do Marquinhos, era super famosa, e ele desfilava no caixão como fosse morto. E depois ele saía. Não é possível. O Brasil vai gostar dessa história, vai ser muito bom. O Brasil Luciano Maia, caso o pessoal não conheça. O Luciano Maia tá bastante curioso pra saber o que eu vim fazer. Tá fazendo aqui. Depois tem que mostrar o presente pra ele. Vou mostrar pra gente que tá aqui ainda. Aí o Marquinho, quando ele lança o Gustavo, vocês chegaram a conversar sobre isso? Então, porque o Marquinho resolve apostar num artista, ele tinha o Jorge Mateus já, ele resolve apostar num cara solo, porque ele tava vendo o que tava acontecendo. A minha história e a história do Marquinhos, ela se cruza várias vezes aí ao longo desses anos, né? Várias vezes, em situações até que eu não posso contar. Imagina. Não, mas aí o que aconteceu? Quando eu fui para Campo Grande, o Eduardo Maluf, era sócio dele, do Marquinhos, e o Eduardo Maluf tinha a Maria Cecília e o Rodolfo. Tem uma história que o Edu Maluf falou alguma coisa que o Gustavo ia estourar primeiro que o Luan. Mas eu não cheguei a fazer essa aposta, não, com o Marquinhos. É lenda do meio. É lenda, que eu peguei na mão dele, fez a aposta e tal. E a gente tinha bastante... O mercado criou uma rivalidade minha contra ele por causa disso, né? Só que o Gustavo foi no show do Luan em Americana, quando o Gustavo ainda não fazia sucesso, participou de um show do Luan estourado em 2010, ele ainda não... Era antes do Inventor. Não, já tava no Inventor, mas era antes da balada. Ah, tá. Do Tchê lá. Foi antes. E o Gustavo também, cara. O Gustavo, depois que eu saí do Luan, eu tive várias conversas com ele para que eu fosse empresariar ele. Ele ainda estava no Marquinhos, mas já estava no processo de sair. Acabou que eu não tinha essa ideia de continuar no mercado, e aí eu não fechei com ele e fui embora para os Estados Unidos. E falando, já que a gente falou do Gustavo, o Gustavo usa o apelido de embaixador, né? Virou uma marca dele, marcou a carreira dele, ele usa até hoje, e veio de Barretos, né? O Gustavo já falou isso, o Jerominho veio aqui, o Jerominho de Barretos, e explicou que o Gustavo foi chamado para ser embaixador de lá, e ele acabou emprestando o nome para ele e ficou. E quem criou a história do embaixador foi você? A história é isso mesmo? Sim. Foi em 2010, quando eu comecei a conversar com o Cássio, que ia ser o primeiro show do Luan no palco principal, né? Porque, como eu te contei, em 2008 ele paga para ir, 2010 ele volta como o maior cachê na época, a gente doou 100% do cachê pro Hospital do Câncer de Barretos. E aí eu cheguei neles, no Marquinhos, né? Que era o Marcos... Murta. De Barretos. Que era o presidente na época, e o Cássio Leite, ele era o diretor artístico. Aí eu cheguei nos dois e falei assim, gente, vamos fazer um embaixador de Barretos? Aí eles, como assim embaixador? Eu falei, não, o embaixador vai ser um título que vocês vão dar todos os anos
para quem vocês elegerem, que daqui a uns anos todo mundo vai querer, e aí esse embaixador ele vai ceder a imagem para que a festa de Barretos use para divulgação. Então ele vai participar de todos os eventos e ele vai doar 100% do cachê para o Hospital do Câncer de Barretos. Aí eles, nossa, que ideia legal. Eu falei, já que a ideia foi minha, o primeiro artista vai ser o Luan Santana. E aí nós fizemos com o Luan, ele foi o primeiro embaixador de Barretos. Ele ganhou um troféu igual ele, eu tenho um troféu até hoje, escrito o meu nome em um troféu e escrito o nome dele em outro troféu, que foi o primeiro embaixador de Barretos. E você me contou, a gente não precisa citar os artistas, mas deu ciumeira, né? Logo de cara. Deu logo de cara. Logo que teve o lançamento da festa e as pessoas chegaram, os outros empresários chegaram lá e viram os banners do Luan pra tudo quanto é lado, com a camiseta, festa do peão de Barretos, embaixador e tal, os outros foram perguntar por que não tinha sido dele, né? Mas como eu tinha dado a primeira ideia, então o primeiro artista foi o Luan. O Luan foi o primeiro artista. Aí depois cada ano foi tendo os embaixadores, até que chegou a vez do Gustavo Lima, de embaixador, e ele continuou usando o nome. Emprestou o nome pra ele. Ele pegou o nome de embaixador. E esse ano, se eu não tô totalmente errado, são os Menotti, né? Esse ano o César Menotti colocou no ônibus e tal. Na época eu falei, o artista bota no ônibus pra divulgar. Então a ideia foi que tivesse um artista todos os anos que fosse escolhido e esse artista ajudasse a divulgação de Barretos.